ambientais espalhados por aí, quando a gente faz a educação ambiental. Fazer tudo isso baseado em ciência, então não database, então em ciência que tem publicada, nos dados da CETESB, nos dados que já dentro da ciência. Isso sendo uma solução baseada na natureza, que é basicamente a gente manejar, conservar ou recuperar ecossistemas, pensando principalmente na mitigação e na adaptação das mudanças climáticas. Considerar as comunidades elas são protagonistas, né, desses processos. Então as comunidades elas estão envolvidas nesse programa desde a fase de desenvolvimento e evidentemente que estão envolvidas nesse programa na fase de execução. E quais são os serviços ecossistêmicos? A gente sabe que o manguezal ele provê inúmeros serviços ecossistêmicos. Então a gente quer saber quais são os serviços que são mais relevantes para cada região, para cada uma dessas 15 unidades de conservação estaduais que tem manguezais em São Paulo. Então, o nosso programa, vai brigar comigo, professor, ele é separado em 6 etapas: o diagnóstico, o monitoramento, a recuperação, a educação ambiental e uso público, a sustentabilidade, a mudança do clima e articulação continuada. Vou passar rapidinho, só para a gente entender, depois eu estou super disponível a mostrar esse documento, enfim, compartilhar tudo isso com vocês. O diagnóstico, primeiro a gente precisa saber dos gestores e das pessoas que moram nas comunidades, que vivem perto dos manguezais, qual que era a percepção deles sobre esse ecossistema. Então, a gente elaborou questionário para os gestores, e uma entrevista que eu estou indo pessoalmente de unidade em unidade, entrevistando pessoas que moram nessas regiões, a maioria delas de povos e comunidades tradicionais, então caiçaras, quilombolas, para saber qual que é a relevância desse ecossistema na vida dessas pessoas. Eu trouxe até um videozinho, quem quiser assistir depois, não quero comer meu tempo com isso. Educação ambiental, então entender quais são as iniciativas de educação ambiental que acontecem, às vezes por boa vontade do gestor. Ontem a Maria apresentou o Mangue no Meu Quintal. Então, assim, uma coisa que surgiu dela, que está acontecendo, que já está acontecendo há 3 anos, como que a gente pode fazer para isso ganhar escala? Dados secundários, que eu falei que a gente vai fazer um levantamento, a gente vai fazer estoque de carbono abaixo e acima do solo de todas as 15 unidades. A gente acredita que esse é um dado muito relevante. O Rovai, que vai falar hoje à tarde, fez da região de Cananéia, né, da Pacipe. Recentemente a gente viu que tem um destaque muito grande, né, essa região, então a gente quer fazer das outras unidades de São Paulo. A gente quer fazer o sensoriamento remoto para mapear exatamente quais são as áreas mais vulneráveis, quais são os principais vetores de pressão, se a gente consegue fazer uma escala de qualidade para priorizar alguma região, uma área de interesse. E, claro, observar a fauna e os resíduos. A Fundação Florestal tem alguns programas por pagamentos por serviços ambientais que funcionam muito. Um deles é o Mar Sem Lixo, que remunera pescadores pela retirada de lixo. E se a gente tem desejo de expandir isso para retirada de lixo do fundo marinho, se a gente tem desejo de expandir isso para manguezais também, então a gente precisa saber quais são as unidades que têm mais problema com isso, quais são esses resíduos que tem ali. Então, nas visitas técnicas que eu estou fazendo para entrevistar as pessoas, eu também estou olhando isso e anotando as faunas, as espécies que têm aparecido. Com relação ao monitoramento, a gente não faz isso sozinho, a gente acredita que a gestão ela deve ser compartilhada. Então, a gente entrou em contato com o ICMBio e pegamos o protocolo do Monitora. E a gente tem o Monitora Bio-SP, que é a versão paulista do Monitora, e a gente adaptou, estamos adaptando, né? Isso está em fase de elaboração, daqui a pouco sai, o protocolo deles para a nossa realidade. Então, por exemplo, tem aparecido uma ostra exótica que tem gerado preocupação nos beneficiários das RESEX e RDS, nos gestores. Então a gente precisa mapear isso e a gente precisa monitorar isso. Então isso vai para o nosso protocolo mínimo. A gente acredita que inserir a avifauna nesse protocolo mínimo de manguezal também pode ser bastante relevante. A gente tem algumas perguntas com relação a isso. Até se a gente quiser instalar sítios hamster, isso é uma das principais argumentos. Então a gente incluiu a avifauna. E o SA e vegetação, a gente pegou quase que literalmente do Monitora,
claro, com as devidas citações, a devida vênia, e adaptamos para a nossa realidade. Então, a gente vai estar fazendo o diagnóstico, né, o estado da arte, o monitoramento, a restauração, daí esse ainda está em fase muito incipiente, porque a gente quer os resultados do sensoriamento remoto primeiro, para entender quais são as áreas em que a gente poderia fazer essa restauração, e aí estabelecer um protocolo de como que a gente vai fazer essa restauração. Claro, isso depende do contexto, do histórico de cada área. Então, primeiro, com o resultado do sensoriamento da etapa do diagnóstico, a gente vai estabelecer o protocolo, fazer uma área piloto e depois fazer isso ganhar escala. Então isso, cenas dos próximos capítulos, o professor Geraldo está aqui, não me deixa mentir que eu já tenho incomodado bastante ele. Na etapa de educação ambiental e uso público, a gente quer replicar ações bem-sucedidas, a gente quer ver o que falta, então, para que a educação ambiental ela ganhe escala no nosso, com relação aos manguezais, né, no nosso estado, envolvendo as unidades de conservação. Será que a gente gera material didático para deixar nas unidades? Será que a gente foca nos professores? A Maria tem focado nos professores, com os cadernos, tem dado muito certo. Vamos dar a escala para o Mangue no Meu Quintal? Então, a gente tem uma outra iniciativa bem legal que acontece na Jureia, que chama Amigos da Jureia, que aí é com teatro, enfim, ações mais lúdicas, aí com as crianças. Como que a gente faz para ganhar a escala? E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, mesmo com pouco tempo, é o protocolo de ciência cidadã, que aí a gente poderia colocar tanto aqui em educação ambiental e uso público, quanto na parte de monitoramento. Porque se é um protocolo bem estabelecido, a gente consegue, inclusive, usar esses dados para apoiar a gestão. Então, fichas de ciência cidadã, que são contribuições voluntárias para o monitoramento ambiental, elas vão ser distribuídas em todas as unidades com vistas ao acompanhamento leigo do monitoramento ambiental que a gente está fazendo em protocolo mínimo. Sustentabilidade e mudança do clima, não sei se vai dar tempo de falar, mas a gente, como eu falei, a gente está fazendo o inventário do estoque de carbono e a partir daí a gente vai conseguir pensar em um projeto piloto de crédito de carbono envolvendo as comunidades, em algum projeto de pagamentos por serviços ambientais. A gente tem um GT de erosão costeira, então a gente tem enfrentado isso bastante em São Paulo. E claro, as unidades que ainda não têm plano de manejo, a gente precisa pensar o uso sustentável desses recursos, né? Se isso estiver previsto. E o maior sonho, aqui é um sonho meu, juro que é o último slide. Não, é mentira, não é, mas falta pouquíssimo. O meu maior sonho é colocar todo mundo que estuda manguezal sentado junto. Então, assim, quem é o papa dos caranguejos? Quem estuda vegetação, quem estuda sensoriamento remoto, solos, claro, aí gestão, além da Fundação Florestal, outros órgãos da CEMIL, secretarias municipais, meio ambiente, o de educação e povos e comunidades tradicionais, quem está na ponta da cadeia, quem está mais interessado, e sociedade civil. Fazer uma coalizão pelos manguezais, isso é um sonho. Porque muitas vezes chega nos congressos, principalmente acadêmicos, ficam as bolhas, né? Quando se fala de qualquer assunto, de manguezais não é diferente. Eu, como saí da academia, posso furar essa bolha enquanto Estado num lugar neutro. Esse é um sonho. Laís, precisamos encerrar. Tá bom. Temos um site, podem entrar no site, foi lançado ontem. E queria falar que eu não estou sozinha. Eu estou encabeçando isso, mas nós temos uma equipe muito competente. Aqui são os gestores das unidades, os diretores, os gerentes e mais algumas outras pessoas que ficam alocadas na sede com a gente. Isso foi o primeiro encontro para lançar esse programa e acabou, gente.